sejam bem-vindos à nossa última aula, ao nosso último encontro. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado dos textos, dos vídeos disponibilizados, que vocês tenham refletido bastante sobre isso, pensado sobre as suas práticas e também sobre outras questões, que tenham emergido no decorrer da disciplina. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as questões referentes às dificuldades de acesso, as questões sobre as práticas de linguagem. A cybercultura ou a cultura digital, ela está imbuída nas nossas práticas diárias. Todos os dias nós utilizamos o digital de formas diversas, seja para lazer, entretenimento, para estudos, trabalhos, para verificar uma melhor rota para chegar a um determinado lugar, para compartilhar, criar ou editar conteúdos, para conversar com pessoas distantes. Então, são muitas as atividades que nós realizamos nesse local chamado cyberespaço. Lev explica que o cyberespaço se constitui como um meio de interconexão mundial que envolve não só a infraestrutura material, como as informações inseridas nele. O cyberespaço é um espaço interativo, fluido e dinâmico, onde as pessoas produzem, compartilham conteúdos e informações. A cybercultura se articula por meio do cyberespaço e, de acordo com Lev, ela expressa o surgimento de um novo universal. Novo universal porque ela muda a forma com que as coisas acontecem. Por exemplo, antigamente, quando nós fazíamos uma viagem, queríamos compartilhar fotos, pontos turísticos, mostrar para os nossos amigos e familiares informações sobre o local onde nós estávamos, compartilhar o que nós estávamos fazendo, era preciso ou aguardar voltar da viagem ou mandar postal ou carta, coisa que demorava. Atualmente, como nós fazemos? Qual é o novo universal que emergiu dessa cybercultura? Nós temos o Instagram, onde nós podemos instantaneamente postar as fotos, vídeos, mostrar para as pessoas que nós queremos coisas que estamos fazendo naqueles lugares que nós achamos interessantes, ou também enviar diretamente pelo WhatsApp. Então, é uma forma mais rápida e que mudou também os meios como nós podemos comunicar o que nós queremos. Então, se antes nós tínhamos esse postal, que eram fotos já preparadas daquele lugar, hoje nós podemos tirar a nossa própria foto ou gravar um vídeo, então nos expressar de formas diferentes. Por isso, um novo universal. Há alguns anos, vários pesquisadores como Lev, Montemore, Kobe Calantes, James Paul Dick, Langsher Nobel têm apontado as mudanças socioculturais que advêm dessas novas tecnologias. Isso porque, como nós já discutimos no decorrer da disciplina, o espaço digital é um ambiente que oportuniza a construção de textos de forma multimodal. Então, nós podemos utilizar várias formas de linguagem, verbal, imagética, gestual, audiovisual e muitas outras, para construir o nosso conhecimento. Além disso, nesse espaço, nós temos também as pluralidades socioculturais, porque é um ambiente onde pessoas de diferentes idades, gêneros, crença, cultura e diversidade de modo geral interagem independente do lugar onde essas pessoas estão e independente do tempo, porque nós podemos realizar interações de modo síncrono e também de modo assíncrono. Essas multimodalidades, essa possibilidade de utilizar e transitar entre diferentes linguagens e também a pluralidade sociocultural, que é o que nós chamamos de multiletramentos, tem possibilitado novas formas de se comunicar e de se expressar, principalmente por meio das tecnologias digitais. Deste modo, novas práticas socioculturais e trocas comunicativas transcendem as concepções tradicionais da língua. Portanto, basear as nossas aulas exclusivamente em metodologias tradicionais e em concepções tradicionais não são mais suficientes. É preciso expandir as nossas perspectivas. Porém, para que a cybercultura possa fazer parte das nossas aulas, é preciso considerar as possibilidades e as complexidades que a cybercultura nos oportuniza. Menezes de Souza diz que nós precisamos abrir os olhos para isso que nos traz novas formas de aprender e ensinar
formular, comunicar, registrar conhecimentos e saberes. Quando as tecnologias são vistas como instrumentos, como recursos ou ferramentas, quando o nosso olhar é para a tecnologia apenas como um recurso, nós descartamos as possibilidades de trabalhar com as diferentes linguagens, com as vozes, as culturas e as identidades que integram a sociedade digital. Ou seja, elas deixam de ser vistas como um artefato linguístico, social e cultural. Embora a população brasileira esteja cada vez mais conectada, ainda há cerca de 22 milhões de brasileiros sem acesso à internet. Além disso, há um grande percentual de brasileiros que carecem de letramentos digitais, ou seja, que precisam ainda aprender a usar a tecnologia e aprender a usá-la de maneira crítica. Então, apesar de hoje muitas práticas sociais exigirem entender essa linguagem digital, muitos brasileiros não sabem, por exemplo, como acessar bancos e instituições financeiras, como estudar, como realizar cadastros para receber os benefícios assistenciais, como obter o título eleitoral, carteira de identificação nacional. Então, várias coisas que são necessárias para o exercício da cidadania hoje acontecem no ambiente digital e nós temos uma grande parte da população que ainda não sabe como realizar esses procedimentos, tanto no sentido de entender o funcionamento da tecnologia, como de entender como ler digitalmente, como compreender a linguagem do mundo digital. Eu trouxe esses exemplos porque é muito importante a gente pensar em agregar conhecimentos não só em relação ao uso da tecnologia, mas entendê-los, entender a linguagem que acontece ali dentro desse meio. Nós precisamos, por exemplo, saber como identificar o passo a passo de como se cadastrar no aplicativo, como ler os ícones para saber onde clicar, qual aplicativo baixar com segurança, qual aplicativo, por exemplo, foi criado pelo governo do estado, como a gente pode identificar fake news. Então, são situações relevantes e necessárias para o exercício de uma cidadania crítica. Se a gente for retomar o tempo da pandemia, quantas pessoas não conseguiram vacinar por não saber cadastrar ou por não ter acesso a um smartphone? Quantas pessoas não conseguiram auxílio emergencial ou que sofreram algum golpe por não saber baixar o aplicativo correto? Então, nós tivemos muitas situações assim, o que destaca a necessidade da gente pensar sobre as questões dos letramentos, da alfabetização digital e também de pensá-las de maneira crítica. Também existem discussões necessárias sobre como proteger os nossos dados, como a gente pode proteger certas informações para que ela não seja acessível para quem não deve acessá-la, como entender a questão dos algoritmos que circulam nos ambientes digitais, considerando que o meio digital é enviesado. Há ainda discussões muito importantes, como, por exemplo, a proteção de dados. Quais dados compartilhar, quais dados não compartilhar, como configurar os cookies das nossas práticas digitais para não compartilharmos informações demais, como entender a questão dos algoritmos, considerando que esse meio digital é enviesado e que muitas vezes esses vieses trazem conteúdos discriminatórios e estereotipados. Nesse sentido, eu convido vocês a refletirem sobre como os nossos dados são protegidos ou não no ambiente digital. Também pensarmos sobre a questão do algoritmo, refletir sobre a lei de restrição de usos dos dispositivos que circula no governo federal, e aí lembrando que é uma lei de restrição, onde o uso dos dispositivos é permitido, desde com caráter pedagógico. Então, pensando nessas restrições, como nós podemos refletir com os nossos alunos sobre nomofobia, que é o medo de estar desconectado, de não ter o celular ali acessível, porque o uso excessivo, ele acaba gerando questões psicológicas, a dependência também. Como nós podemos problematizar tantas questões de forma a estimular um uso consciente da tecnologia, entendendo que ela pode colaborar e facilitar de várias formas a nossa vida, as nossas aulas, as nossas práticas.
trago também as seguintes problematizações, então, para que vocês, a partir dessa disciplina, possam refletir sobre de que forma o uso consciente da tecnologia contribui para uma participação digital ética e responsável. Qual o papel do letramento digital para garantir a inclusão social e o acesso democrático à informação? O que muda quando os algoritmos começam a interferir na forma como aprendemos e ensinamos? Então, a partir dessas problematizações, eu provoco vocês a pensar e a entender a tecnologia como uma linguagem, como uma comunicação, que, portanto, não está isenta de ideologias e que deve ser utilizada de maneira crítica. No ambiente escolar, ela não deve servir apenas como um pretexto para termos uma aula diferente. Ela tem que fazer sentido, nós precisamos dar sentido ao uso da tecnologia nas nossas aulas. Considerando tudo que foi dito, todas as reflexões que foram oportunizadas pela disciplina e as que vocês pensaram para além da disciplina, eu gostaria de destacar que, enquanto professores, nós não precisamos inventar a roda já existe. Nós não precisamos inventar uma coisa, criar uma coisa nova. Nós precisamos pegar aquilo que nós temos, aquilo que faz parte do contexto do dia a dia e da realidade dos nossos alunos, dos nossos estudantes, das demandas locais, para então nós oportunizarmos espaços para que os nossos estudantes possam exercer uma cidadania crítica e engajada e serem sujeitos multiletrados dentro desse espaço escolar e fora da escola, sabendo transitar pelos diferentes letramentos e práticas de linguagem. Agradeço aqui todo o empenho e dedicação de vocês durante o decorrer da disciplina. Desejo bons estudos, boas reflexões e boas praxeologias. Um abraço e até mais!